O livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11 diz: Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Nunca é fácil dizer adeus, especialmente quando o vínculo que você compartilhou era tão forte. Mas e se eu lhe disser que há uma chance dessa pessoa voltar à sua vida da maneira mais abençoada do que nunca? Claro que a ideia de alguém voltar para a sua vida pode parecer assustadora, afinal, você não quer se machucar novamente. Mas e se for a vontade de Deus? E se Ele tiver um plano para reunir você e aquela pessoa especial novamente? Se for esse o caso, há algumas coisas que você pode esperar que aconteçam. Primeiro, o primeiro desses sinais é que Ele não trará mais ninguém para a sua vida. Veja bem, quando erramos na escolha do nosso parceiro, podemos acabar sentindo que chegamos a um beco sem saída num relacionamento e começamos a procurar outra pessoa. Nessa situação, você pode descobrir que não há mais ninguém que lhe agrade. Você não tem paixão e entusiasmo para seguir em frente ou começar algo novo com outra pessoa. Parece que a sua outra metade ainda está por aí e você não consegue se ver iniciando um novo relacionamento. Isso ocorre porque Deus ainda não completou a obra na sua vida e está lhe dando algum espaço para curar e corrigir o que causou o problema em primeiro lugar. Não perca as esperanças, pois isso é sinal de que ainda há esperança para o seu relacionamento. O Deus que você serve não está deixando vocês seguirem caminhos separados e Ele está esperando o momento certo para restaurar e juntar vocês dois novamente. Quando Deus termina um relacionamento, Ele permite que outra pessoa entre em sua vida. Mas no seu caso, Ele não o fez, porque ainda está interessado em seu relacionamento. Portanto, tome isso como um sinal de que você deve continuar lutando por Ele. Você pode consertar o que está quebrado e voltar mais forte do que nunca. Com a ajuda de Deus, tudo é possível. Segundo, você já sentiu que o momento estava errado em um relacionamento? Como se as coisas simplesmente não estivessem dando certo e você não conseguisse fazer as coisas funcionarem? Bem, você pode se surpreender ao saber que Deus pode ser a razão por trás de suas lutas. Na verdade, há momentos em que Deus separará duas pessoas para que Ele possa reuni-las de uma forma mais completa. Assim como a história da Terra Prometida em Gênesis, Deus havia prometido a Abraão que seus descendentes herdariam a terra em que ele estava, mas depois a tirou deles por um longo período de tempo. No entanto, por meio desse processo, o povo se multiplicou, foi abençoado com grandes posses quando saiu do Egito, e Deus preparou para que aquelas nações pecadoras que ocupavam a terra fossem julgadas. A questão é que, às vezes, Deus precisa remover algo de nossas vidas para providenciar as circunstâncias adequadas para recebermos essa bênção de uma maneira ainda melhor. Isso também pode acontecer nos relacionamentos. Talvez não fosse o momento certo antes, ou talvez houvesse outros fatores práticos que precisavam ser resolvidos antes que as coisas pudessem funcionar. É importante confiar no plano de Deus para nossas vidas, mesmo que isso signifique passar por sofrimentos temporários. Deus quer que sejamos completamente curados e aprendamos a perdoar aqueles que nos feriram antes. Se uma segunda chance com alguém traz cura e perdão, então é uma confirmação de que Deus está trabalhando em seu relacionamento. Então, se você está passando por um momento difícil, considere que pode ser a maneira de Deus abençoá-lo para trazê-lo de volta de uma forma mais forte e gratificante. Lembre-se de confiar no tempo de Deus e saiba que Ele tem um plano para a sua vida que é maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Terceiro, pode ser um novo começo. Quando Deus traz alguém de volta à sua vida, não é coincidência. Há um propósito e um plano por trás disso. É uma chance de um novo começo, um recomeço juntos. Claro, o perdão e a cura são os primeiros passos essenciais. Mas se o Senhor estiver por trás da situação, Ele o ajudará a evitar os erros de antes. Quando você se reconecta com alguém do seu passado, é como retomar uma velha amizade de onde você parou. E se vocês dois estiverem abertos a isso, essa amizade pode florescer em algo mais.
Com a orientação de Deus, você pode construir um relacionamento mais forte e maduro desta vez. Ele lhe dará sabedoria para ser melhor um para o outro e se comprometer com um relacionamento para toda a vida. Você pode se perguntar por que Deus está trazendo essa pessoa de volta à sua vida agora. Talvez seja porque Ele sabe que vocês dois estão prontos para um relacionamento sério. Ou talvez Ele queira usar esse relacionamento para lhe ensinar lições valiosas e ajudá-lo a crescer em sua fé. Seja qual for o motivo, confie que Deus tem um plano e um propósito para o seu reencontro. 4. Se esta distância está sendo usada para colocar Deus em primeiro lugar, Ele pode unir vocês dois novamente. Vamos dar uma olhada na história de Ana em 1 Samuel capítulo 1. Ana queria desesperadamente um filho, mas era estéril. Ela clamou a Deus e fez um voto de dedicar seu filho ao Senhor se ele atendesse seu pedido. Deus ouviu sua oração e abençoou com um filho, Samuel. Ana cumpriu sua promessa e dedicou Samuel ao Senhor. Mas é aqui que fica interessante. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 21, lemos que Deus visitou Ana novamente e abençoou com mais 3 filhos e 2 filhas. E Samuel? Bem, ele cresceu na presença do Senhor e se tornou um poderoso profeta que Deus usou de maneiras incríveis. Agora, não estou dizendo que fazer um voto a Deus resultará em você conseguir o que deseja. Esse não é um ponto da história. O que estou dizendo é que Deus geralmente usa períodos difíceis de espera para produzir pessoas da fé, dedicadas e que estão totalmente comprometidas com Ele. E é a mesma coisa que pode estar acontecendo com seu relacionamento. Talvez o tempo separado esteja sendo usado para colocar Deus em primeiro lugar na vida de vocês dois. É possível que Deus queira uni-los novamente para que possam servi-lo melhor como casal. Quando nos afastamos de Deus, Ele não nos abandona. Ele está sempre lá esperando que voltemos para Ele. E o mesmo vale para o seu relacionamento. Portanto, se você se encontra em um período difícil de separação, não perca a esperança. Lembre-se de que Deus tem um plano para a sua vida e para o seu relacionamento. Use esse tempo para se concentrar em sua fé e no seu caminhar com Ele e crescer como indivíduo. E quem sabe Deus esteja usando esse tempo separado para reunir você e o parceiro de uma forma que o glorifique. Como Hebreus capítulo 12, versículo 7 nos lembra, é para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Nem sempre é fácil, mas às vezes temos que suportar dificuldades e esperar que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Não se trata de obter respostas para nossas orações aqui e agora, mas de confiar que Deus sabe o que é melhor para nós. Como cristãos, sabemos quem é Deus e do que Ele é capaz. Sabemos que Deus pode ficar em silêncio e não há nenhuma obrigação para Ele nos responder ou nos informar sobre seus planos. Mas isso não significa que devemos desistir ou deixar de confiar nele. Na verdade, aceitar a autoridade de Deus significa confiar nele ativamente, percebendo que Ele está no controle e pode ser confiável. É uma escolha que temos que fazer em todas as situações. Fazer as coisas do nosso jeito ou esperar que a vontade de Deus seja feita. E convenhamos, esperar pode ser difícil. Vivemos em uma cultura que valoriza a gratificação instantânea e resultados rápidos. Queremos as coisas agora, não depois. Mas quando se trata do tempo de Deus, temos que confiar que o tempo dele é perfeito. Já vimos repetidas vezes como Deus trabalha na vida daqueles que esperam por seu tempo. Ele tem um plano para cada um de nós e às vezes esse plano envolve espera. Quando Deus realmente quiser que você dê um passo adiante com aquela pessoa ou aquela oportunidade, Ele revelará isso a você. Tudo o que você precisa fazer é apenas esperar e confiar. Você pode sentir que está com a pessoa errada na hora certa ou com a pessoa certa na hora errada, mas forçar as coisas a acontecerem antes do tempo de Deus pode levar à destruição. Não queremos perder o que Deus preparou para nós porque estávamos muito impacientes para esperar pelo tempo perfeito. Lembre-se, Deus é o dono do tempo.
Ele controla todo o universo e sabe exatamente quando é o momento perfeito para você. Portanto, não desista. Continue confiando e espere que a vontade de Deus seja feita em sua vida. É como está escrito um livro muito famoso. Disse que Deus é absolutamente livre. Ele é capaz de fazer o que lhe agrada sempre, em todos os lugares, para sempre. E podemos confiar que seu plano para nós é perfeito. Você está se sentindo mal porque seu coração está doendo por causa de alguém? Veja no livro de Jeremias, capítulo 8, versículo 5, o que Deus disse ao profeta. Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar? Naquela época, as pessoas se afastaram de Deus e se recusaram a se arrepender, assim como algumas pessoas fazem hoje. Elas avançam em suas práticas pecaminosas como um cavalo de guerra avançando para a batalha, sem perceber os perigos envolvidos. Talvez Deus esteja permitindo que seu coração seja partido, porque Ele quer lhe ensinar algo. Talvez o Senhor queira que você se afaste de seu pecado e volte para Ele. Ou talvez seja simplesmente uma consequência de suas ações. De qualquer forma, é importante refletir sobre por que você está se sentindo magoado e o que pode aprender com isso. Então vamos falar sobre algumas possíveis razões pelas quais Deus pode estar permitindo que seu coração sofra tanto por alguém. Em primeiro lugar, pode ser um alerta para afastar-se do comportamento pecaminoso ou uma maneira de ensiná-los sobre o perdão. Nem sempre é fácil abrir mão de algo que nos faz bem, mas se não estiver alinhado com a vontade de Deus, é hora de seguir em frente. Às vezes, quando alguém nos machuca profundamente, nos apegamos à dor e nos recusamos a perdoar. Mas Deus nos chama para perdoar os outros como Ele nos perdoou. Nem sempre é fácil, mas é necessário para o nosso crescimento espiritual e bem-estar. Em tempos difíceis, é fácil sentir-se perdido e sozinho. Mas se nos voltarmos para Deus, Ele pode nos ajudar nesses momentos e nos dar a força de que precisamos para vencer. Outra razão é que Deus pode estar tentando ensinar a você uma verdade eterna, que Ele pode transformar tudo em bem para aqueles que o amam. É uma verdade tão importante que Deus está permitindo que você experimente dor e insatisfação na terra para ajudá-lo a aprender. Veja, Deus não transforma tudo do jeito que queremos que seja. Ele só mostra sua graça para aqueles que colocam sua fé em Jesus Cristo, se arrependem do pecado e verdadeiramente o amam. Pense nisso como água. A água tem o poder de refrescar qualquer um, mas só refresca quem a bebe. Da mesma forma, Deus pode transformar todas as coisas para o bem, mas apenas aqueles que o amam poderão desfrutar do seu poder. Então, o que significa amar a Deus? Significa guardar seus mandamentos. Significa não se rebelar contra Deus quando as coisas não acontecem do seu jeito, mas em vez disso, continuar o amando e confiando nele. Eu sei que não é fácil continuar amando a Deus quando seu coração está doendo tanto, mas lhe digo, vale a pena. Deus está constantemente procurando nos mostrar que Ele pode transformar qualquer coisa em bem se continuarmos firmes na fé, não importa o que aconteça. É como um treino, é difícil, mas é bom para você. Então, quando você estiver passando por um momento difícil, saiba que Deus está usando este momento para edificá-lo, torná-lo mais forte, para lhe ensinar uma verdade eterna que você levará consigo pelo resto de sua vida. Portanto, continue amando a Deus nas tempestades da vida, em todas as experiências, mesmo na dor de um coração partido. Porque quando o fizer, você experimentará toda a bondade de Deus, e isso é algo que nenhuma circunstância jamais poderá tirar. Caro cristão, Deus pode estar permitindo que seu coração sofra tanto por causa dessa pessoa, porque Ele está tentando mudá-lo e moldá-lo. Veja, a confissão do pecado é ótima, mas o arrependimento é ainda melhor. Confessar seus pecados é apenas reconhecê-los, mas o arrependimento é se afastar deles. E é isso que Deus quer para você.
Ele não quer que você continue repetindo os mesmos erros. Jesus não veio apenas para perdoar nossos pecados. Ele veio nos chamar ao arrependimento. E o arrependimento também não é uma coisa única. É uma escolha diária de se afastar do pecado e se voltar para Deus. Mas por que Deus permite que sintamos uma mágoa tão intensa por alguém? Bem, às vezes é porque Ele quer que percebamos que estamos dando muita importância a essa pessoa em vez dele. Ou talvez Ele queira que aprendamos algo sobre nós mesmos e como nos relacionamos com os outros. O arrependimento é um dom da graça e não é fácil. É como deixar para trás uma vida de escravidão ou uma cela de prisão, mas nos liberta. E quando nos arrependemos verdadeiramente, tornamo-nos mais semelhantes a Cristo. Então, se você está sentindo a dor de um coração partido, não diga apenas "sinto muito" a Deus e depois volte para seus velhos hábitos. Afaste-se do seu pecado e volte-se para Ele. Ouça bem, Deus poderia ter deixado seu coração ser partido por alguém para expor um ídolo de relacionamento em sua vida. Não estou falando daquelas estatuetas douradas que você vê na igreja católica ou nos filmes. Estou falando de colocar suas esperanças e desejos em um relacionamento ou em uma pessoa mais do que em Deus. É como tentar encaixar um pino quadrado em um buraco redondo. Simplesmente não funciona. Somente Deus pode preencher esse buraco em nosso coração. Então, se você está sentindo que aquele relacionamento era tudo para você, talvez seja a hora de examinar se você o está colocando acima de Deus. O Senhor pode estar mostrando a você que precisa confiar mais nele. É fácil depender de uma pessoa ou de um relacionamento para nos fazer felizes, mas isso não é sustentável. Somente Deus pode nos satisfazer verdadeiramente. Então, se você sente que aquela pessoa era tudo para você, talvez seja a hora de mudar seu foco para Deus e pedir a Ele que preencha esse vazio em seu coração. Outra maneira pode ser que Deus esteja tentando avisá-lo. Sabe quando sua mãe fala para você não tocar no fogão quente, mas você faz mesmo assim e se queima? Sim, é como o que Deus faz. Ele nos avisa sobre coisas que podem nos machucar, mas às vezes não ouvimos. E quando não o fazemos, Ele pode permitir que isso aconteça para que possamos aprender com isso. Por exemplo, Jesus avisou a Pedro que o negaria 3 vezes, mas Pedro não ouviu e então aconteceu. Então, se você está se sentindo ferido agora, talvez seja a hora de ouvir as advertências de Deus e confiar que Ele sabe o que é melhor para você. Se seu coração está doendo agora por causa de alguém, console-se em saber que Deus tem um propósito para isso. Seja para mostrar onde você pode estar colocando suas esperanças e desejos, para avisá-lo ou para ensiná-lo a confiar mais nele. Portanto, reserve um tempo para orar e pergunte a Deus o que Ele está tentando lhe mostrar. E lembre-se, você não está sozinho. Enquanto crescia, eu jogava futebol e nosso treinador sempre nos alertava para não corrermos pelo meio do campo desatentos. Ele dizia: em um jogo, os jogadores adversários verão sua distração e simplesmente tomarão a bola de você. Claro, sendo os garotos teimosos que éramos, tentamos ouvir seu aviso, mas eventualmente todos aprendemos da maneira mais difícil, sendo totalmente dominado pelo outro time. É assim com Deus também. Ele nos avisa quando estamos no caminho errado, mas às vezes não ouvimos. Estamos tão focados no que queremos, no que pensamos ser o melhor para nós, que ignoramos seus avisos. Quando ignoramos os avisos de Deus, as coisas podem ficar mais difíceis e confusas. Então, se você está aqui hoje e seu coração está doendo por causa de alguém, tente sempre lembrar que Deus está permitindo que isso aconteça por um motivo. É a maneira dele de nos ensinar uma lição da maneira mais difícil. Pode doer agora, mas no final, tudo fará sentido. Se você está passando por um momento difícil, saiba que Deus está com você. Ele vê a sua dor e está junto com você para confortá-lo. Mantenha seus olhos fixos nele e confie em seu plano. Lembre-se, Ele te protege, mesmo quando parece que o mundo inteiro está contra você.
todos os que foram chamados ao casamento e atingiram a maioridade esperam ansiosamente pelo dia em que conhecerão aquela pessoa especial que Deus aprovou. Estamos ansiosos pelo dia em que poderemos iniciar uma jornada com alguém que dará início a um futuro gratificante de amor e felicidade juntos. Acredite em mim quando digo que o próprio Deus quer isso para você também. Na verdade, se você der uma boa olhada na Bíblia, notará que Deus foi quem assumiu a responsabilidade de encontrar uma pessoa para Adão. Adão nunca pediu isso a Deus. A Bíblia não fala que Adão conversou com Deus sobre sua solidão. No entanto, Deus, sendo o pai que ele é, assumiu a responsabilidade de conseguir uma parceira para Adão. A mesma coisa aconteceu entre Isaque e Rebeca. Seu pai Abraão encarregou-se de encontrar uma esposa para seu filho. A Bíblia não registra que Isaque falou sobre isso com o pai como sendo um problema. Se você ler a história em Gênesis, poderá ver como Abraão foi muito detalhista com seu servo sobre como ele deveria realizar a tarefa. Ele queria o melhor para Isaque porque isso não seria apenas mais um casamento. Esta era uma união que levaria adiante a aliança entre Deus e Abraão para outra geração. Ao longo das Escrituras, a vida das pessoas de Deus foi influenciada positiva e negativamente por causa do tipo de pessoa com quem elas se casaram. Por causa disso, Deus está mais preocupado com sua vida conjugal do que você imagina. Mas a verdade é que não é tão fácil conhecer alguém e confirmar que é a pessoa aprovada para você. Às vezes, aquela que você pensa ser a pessoa certa pode não ser, e aquela com quem você menos pensa pode ser a pessoa aprovada para você. Enquanto você percorre seu caminho de namoro cristão, uma coisa com a qual você não deve brincar é a orientação de Deus. Mais do que seu instinto, busque e confie na liderança do Espírito Santo. Seu futuro e bem-estar dependem disso. Ser guiado pelo Espírito é algo que notei que muitos cristãos sabem pouco a respeito. Alguns dependem de sua instituição para a orientação. Outros dependem de sentimentos. Alguns até mesmo confiam em médiuns e espiritualistas. Mas um cristão não deve seguir e nem ser guiado por nenhum deles. E a propósito, nenhum cristão deve procurar cartomantes ou médiuns. Isso é um pecado aos olhos de Deus. Ele nos deu o seu Espírito. Devemos nos entregar para sermos conduzidos por Ele. Voltando ao nosso assunto principal, à medida que se aproxima do casamento, Deus colocará alguns sinais para que você identifique e confirme a pessoa escolhida como seu parceiro. Depois de perceber esses sinais, você saberá em seu espírito que ela é a pessoa certa para você, independentemente de outros elementos contraditórios. O primeiro sinal de confirmação de que Deus está trazendo alguém escolhido para a sua vida é que você desenvolve um senso de responsabilidade mais altruísta. O que isso significa? Quando Deus está prestes a trazer alguém em sua vida, Ele começa a sua obra em você. Você é o primeiro projeto de Deus. Ele o leva a um ponto em sua vida em que suas opiniões sobre o casamento não são mais sobre você. Este é um senso altruísta de responsabilidade pelo outro. Neste ponto, você não está pensando no que a outra pessoa faria por você, mas sim no que você faria por ela. Uma pessoa que respeito muito e é mencionada na Bíblia é Rebeca. Ela nos dá uma imagem dessa qualidade. Por exemplo, quando o servo de Abraão se encontrou com ela pela primeira vez, ela não serviu água a ele e aos seus camelos porque estava tentando impressioná-lo. Ela estava fazendo isso por vontade própria. Esta era quem ela era. A Bíblia registra em Gênesis 24 que quando o servo chegou ao poço da cidade de Rebeca, ele não sabia para onde ir. Então ele orou a Deus e pediu que quando as jovens viessem buscar água no poço naquela noite, se ele pedisse água a alguém, aquela que dissesse: "Eu lhe darei um pouco para beber e um pouco para seus camelos", seria a aprovada por Deus para ser a esposa de Isaque. Depois que ele fez essa oração, Rebeca apareceu e ele começou a pedir a ela a água do poço. Ela não apenas serviu para ele, mas também disse que serviria aos camelos, o que ela fez sozinha. Deve ter sido uma tarefa difícil, mas ela o fez sem reclamar. Ela não sabia, mas chegou a esse ponto onde não estava pensando em si mesma ou em seu orgulho, mas em como servir aos outros. E assim o servo sabia que ela era a pessoa aprovada por Deus para Isaque. Deus, como nosso Pai, quer que tenhamos uma atitude de servo. Jesus deixou esse exemplo para nós quando lavou os pés de seus discípulos.
Ele ordenou que devêssemos fazer o mesmo pelos outros. Lembre-se de que estamos falando de confirmações de que Deus está trazendo alguém para a sua vida. Deus não vai trazer ninguém que seja egoísta para a vida de alguém, pois essa pessoa acabaria machucando a outra em vez de ajudá-la a se tornar tudo o que Deus quer que ela seja. Como confirmação, isso jamais lhe dirá algo que você já não saiba ou sinta em seu próprio espírito. O propósito das confirmações não é contar coisas estranhas ou desconhecidas. Em vez disso, está provando que o que você ouviu, viu ou sentiu é válido. Resumindo, este primeiro sinal, um relacionamento com alguém que está entrando em sua vida e é escolhido por Deus, pode começar se você e a outra pessoa chegaram a um ponto em que estão pensando em servir um ao outro. A segunda confirmação de que Deus está trazendo alguém escolhido em seu caminho é que Ele encherá seu coração de paz e contentamento em relação ao casamento. O desespero ou uma fantasia falsa e irreal de casamento frustrará toda a essência do relacionamento e o arruinará antes mesmo de começar. Para confirmar que a pessoa é a escolhida por Deus para você, Ele encherá seu coração de paz quando ela vier e lhe dará uma alegria sem igual. Você não ficará ansioso com o que pode ou não fazer para arruinar o seu relacionamento. Você prefere estar descansado, seguro em Deus e não no relacionamento. Veja, Deus quer que estejamos seguros nele. Um sinal de que um cristão está fora da vontade de Deus é que ele perde a paz e continua tropeçando na vida. Mas se você estiver na vontade de Deus, terá paz e não terá medo, mesmo quando surgirem as tempestades. Sua segurança virá de Deus e não da outra pessoa. Algumas pessoas precisam de alguém que constantemente lhe assegurem de que não irão embora, mas isso ainda não as impedirá de se assustar com isso. Este é um sinal de desespero, medo, ciúme ou insegurança. Mas um sinal que confirma que você está pronto para a pessoa que Deus está trazendo como seu parceiro é a paz e a alegria. A terceira confirmação de que Deus está trazendo alguém para você é que essa pessoa complementará e motivará seu ministério. No final do dia, devemos lembrar que, além do apego emocional dos filhos e das responsabilidades do casamento, nosso chamado é a principal prioridade diante de Deus. Quem quer que Ele traga para você deve complementá-lo e motivá-lo para a sua missão divina na vida. Deus nunca lhe dará alguém que irá distraí-lo, desencorajá-lo ou abandoná-lo na tarefa que Ele está lhe dando. Veja, este é um dos benefícios do namoro cristão. Ele dá a vocês a oportunidade de servirem juntos, bem como servirem uns aos outros. Dessa forma, você pode se beneficiar de estar em parceria com um filho de Deus ativo e diligente, em vez de suportar o fardo de estar com um indivíduo negligente com quem você pode não ter um futuro juntos. Amós capítulo 3, versículo 3 diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Uma confirmação de que esta é a pessoa aprovada por Deus é que você pode ver como ela complementa e motiva o seu chamado. Mais uma confirmação de que Deus está trazendo alguém escolhido como seu parceiro é que ele complica seu relacionamento com os outros. Isso é extremamente importante. É inaceitável que um filho de Deus esteja em julgo desigual com um incrédulo. No entanto, se você já é casado com um, a Bíblia não diz que você deve se divorciar da pessoa se ela ainda quiser ficar com você. Contanto que seu parceiro queira estar em paz em uma união com você, a Bíblia nos diz que não há problema em permanecer casado, porque você pode trazer santificação tanto para essa pessoa quanto para seus filhos no casamento. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 12 a 16 diz: aos mais digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ainda assim, enquanto você ora para que a pessoa certa venha, uma confirmação de que isso está vindo é a escolha de Deus,
é que ninguém antes ou depois dela terá chance com você. De alguma forma, mesmo que você tente teimosamente resolver isso, você sofrerá até que o relacionamento se desfaça. Às vezes, Deus pode até permitir que você entre em um relacionamento que parece seguro apenas para que ganhe alguma experiência em relação ao seu crescimento pessoal, ao seu relacionamento com os outros e à sua compreensão dos tratos de Deus com você. Este é outro benefício do namoro cristão. Ele dá a você uma oportunidade de crescer, mesmo que o relacionamento não termine em casamento. Vocês não se tornam inimigos, mas ainda se consideram irmãos e irmãs em Cristo. Uma vez que perceba que não importa o quanto você ore e busque a Deus por alguém e isso pareça estar indo a lugar nenhum, saiba que Ele está prestes a trazer outra pessoa para você. Você precisa sair desse relacionamento para se preparar para o relacionamento que Deus lhe trará. Portanto, é necessário sempre pedir a confirmação de Deus. Você tem todo o direito de dizer a Ele: Pai, estou gostando de tal pessoa, mas não quero ir apenas com base em meus sentimentos ou em um sonho. Por favor, envia-me uma confirmação que me ajudará a estabelecer que esta é a pessoa que o Senhor aprovou para mim. Esta é a humilde oração de quem entende que o casamento é importante demais para ser feito às pressas, e sua eficiência como seguidor de Cristo será influenciada pela pessoa com quem você tem um relacionamento amoroso e por sua história. Portanto, você não pode perder a pessoa certa. Deus pode usar outras confirmações para você e, como seu filho, você pode e deve seguir de acordo com o que Ele disser. Essa certamente será uma experiência que valerá a pena viver. Amor, o amor, é um sentimento que pode nos fazer voar, mas também nos mergulhar nas profundezas do desespero e da tentação. As histórias ao longo do tempo fazem parecer que o amor é uma experiência mágica e sem esforço, mas a realidade é que exige muito trabalho e dedicação. À medida que você passa pelos altos e baixos do amor, é natural se perguntar se seu parceiro sente o mesmo que você. Será que essa pessoa está tão comprometida com o relacionamento quanto você? Ela ama você tão profundamente quanto você a ama? Você vasculha a internet em busca de sinais e garantias, mas o medo de perdê-la toma conta de seu coração. Você investiu tudo nesse relacionamento, seu amor, tempo e dinheiro, e não sabe se vale a pena. Mas não tema, pois a Bíblia tem algo a dizer sobre medo e amor. No livro de 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz: No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O amor não é um mar de rosas, mas vale a pena o esforço. Quando você escolhe nutrir e fortalecer seu amor, cria uma base sólida para resistir a qualquer tempestade que surge em seu caminho. E quando você atinge a plena maturidade do amor, o medo se dissipa e você pode aproveitar a alegria e a paz que vem com um relacionamento verdadeiramente comprometido. Agora, vamos falar sobre os sinais que Deus vai te mostrar quando alguém te ama de verdade. Primeiro, alguém que realmente ama você não retira seu amor quando as coisas ficarem difíceis. No Novo Testamento, a palavra grega para amor é ágape. Tem uma ênfase especial na escolha. O verdadeiro amor não é apenas uma emoção, embora certamente envolva emoções. Em vez disso, é uma escolha voluntária de se sacrificar em benefício do outro. Quando alguém te ama de verdade, não estará constantemente dando amor e depois tirando, dependendo de como se sente no momento. Mesmo quando as coisas estão difíceis, o amor dessa pessoa permanecerá constante, como em Provérbios 17, que diz que o amigo ama em todos os momentos. Ela quase sempre prioriza seu bem-estar. Isso significa que essa pessoa está disposta a fazer sacrifícios por você, mesmo que isso signifique colocar suas próprias necessidades e desejos em segundo plano. Esse tipo de amor sacrificial é o que vemos em 1 Coríntios 13, muitas vezes referido como o capítulo do amor. Alguém que realmente ama você irá encorajá-lo a crescer e ser a melhor versão de si mesmo. Ela não vai impedi-lo ou tentar mantê-lo pequeno, mas em vez disso, vai animá-lo e apoiá-lo em seus sonhos e objetivos. Portanto, se você está questionando se seu parceiro realmente te ama,
pare e examine seu próprio amor por essa pessoa. E lembre-se, quando alguém te ama de verdade, não retirará seu amor quando as coisas ficarem difíceis. Ela dará prioridade ao seu bem-estar e te encorajará a crescer e ser a melhor versão de si mesmo. Segundo, você verá sinais claros. Você já se perguntou se Deus realmente sabe o que você quer de um futuro cônjuge? Pode ser fácil duvidar de sua capacidade de dar exatamente o que você precisa. Mas a história de Rebeca, em Gênesis 24, nos mostra que Deus não apenas conhece nosso coração, mas também se alegra em nos dar boas dádivas. Rebeca, sem saber, demonstrou o comportamento exato pelo qual Eliezer, o servo de Abraão, havia orado momentos antes. Ela mostrou uma atitude de serviço e bondade, que é o que ele pediu para ver, para poder identificar a mulher certa. Como solteiros cristãos, é importante ter expectativas realistas, mas não abandonar totalmente nossos requisitos por medo de perder uma bênção. Deus é mais do que capaz de prover os desejos do nosso coração, especialmente um casamento feliz. Quando Deus confirmar seu futuro cônjuge, você o reconhecerá por causa das características divinas que pediu. Pode não ser da maneira que você esperava, mas será claro e óbvio. Confie que Deus sabe o que é melhor para você e que Ele proverá em seu tempo perfeito. Como cristãos, entendemos a importância das conexões emocionais e do caráter quando se trata de amor. Mas e a atração física? É errado sentir atração por alguém? Absolutamente não. Na verdade, a atração física pode ser um sinal de amor profundo, especialmente quando é alimentada pelo caráter. Imagine conhecer alguém que você acha atraente, mas em vez de sentir um forte desejo de estar perto dessa pessoa apenas por causa de sua aparência, vocês dois se sentem atraídos um pelo outro por causa da conexão emocional que está crescendo. Este é um sinal de amor verdadeiro. Por outro lado, se alguém está constantemente falando sobre sua aparência física ou se sentindo mal consigo mesmo porque acha que você é muito mais atraente fisicamente, isso é um sinal de paixão e atração mundana. Mas como saber se a atração física está enraizada no amor verdadeiro? Ela aumentará quanto mais você conhecer alguém. Na atração física enraizada na paixão, essa atração diminuirá. E embora a atração física possa levar à tentação e ao pecado, também é um problema se você não tiver uma forte atração física pela pessoa com quem está namorando e se casando. À medida que seu amor um pelo outro se aprofunda, também deve crescer sua atração física um pelo outro. Mas tenha cuidado se o seu parceiro habitualmente tentar superar você ou virar os holofotes para si mesmo. Este é um sinal de insegurança e falta de amor profundo. E se você estiver concordando com as vontades e desejos dele, mesmo quando vão contra os seus, pode estar negligenciando um sinal de que ele não te ama profundamente. Lembre-se, Deus criou o sexo para ser uma expressão de amor no casamento. Então, se o seu amor um pelo outro for verdadeiramente profundo, ele se expressará naturalmente, também fisicamente. Abrace a atração física que vem com o amor profundo, mas sempre mantenha seu foco na construção de uma forte conexão emocional e caráter. Terceiro, ela te amará sacrificialmente. O amor é uma emoção poderosa que requer sacrifício e abnegação. É um amor que vai além do que você deseja para si e coloca a outra pessoa em primeiro lugar. Na Bíblia, vemos a imagem de amor sacrificial no relacionamento entre Cristo e a igreja. Ele deu sua vida por ela, para que ela pudesse ser santificada e limpa. Os maridos são chamados a amar suas esposas da mesma maneira, a colocar suas necessidades acima das suas. Este é um amor que age em seu melhor interesse, mesmo que nem sempre seja o que você deseja. O amor sacrificial não é sobre mimar alguém ou dar-lhe tudo o que ela quer. Trata-se de tomar decisões que sejam para o bem dela, mesmo quando for difícil para você. Isso significa dizer a verdade, mesmo quando você sabe que ela ficará chateada. Os que mais te amam são os que estão dispostos a dizer a verdade para você, mesmo quando é difícil. Quando alguém te ama de verdade, vai te amar como ama a si mesmo. Ela se tratará com respeito e bondade e fará o mesmo por você. Ela não ficará com inveja de suas realizações, mas irá pressioná-lo a mirar mais alto e alcançar ainda mais.
Os erros serão vistos como oportunidades de crescimento e ela não trará constantemente à tona seus erros do passado. O perdão é outro aspecto essencial do amor. Quando alguém te ama de verdade, ela vai te perdoar quando pecar contra ela, assim como Deus nos perdoou. A segurança também é uma pedra angular dos relacionamentos amorosos. Um parceiro que ama você não vai machucá-lo fisicamente ou ameaçá-lo. Ele permitirá que você tome suas próprias decisões e se expresse sem medo de sua resposta. O amor sacrificial requer colocar a outra pessoa em primeiro lugar e tomar decisões que sejam para o bem dela, mesmo quando for difícil para você. O verdadeiro amor é sobre perdão, segurança e respeito. Quando alguém te ama sacrificialmente, você sabe que essa pessoa realmente se preocupa com você e com seu bem-estar. Satanás fará de tudo para separar a santa união entre dois indivíduos que amam e honram o Senhor. É por isso que é tão importante ter alguém que realmente ame você, alguém que esteja disposto a ir além para proteger seu relacionamento dos ataques do inimigo. Uma pessoa que ama de verdade evitará a tentação e tomará medidas proativas para proteger seu relacionamento das influências corruptas do mundo. Imagine este cenário. A pessoa que está com você tem um grande evento de trabalho e você não pode comparecer. No entanto, você recebe uma ligação dela avisando que haverá álcool no evento e que ela está optando por não beber para proteger seu relacionamento com você. Este simples ato de sacrifício mostra que ela realmente ama você e está disposta a fazer o que for preciso para honrar a Deus e proteger seu relacionamento. Quando alguém te ama, ela não apenas evita a tentação, mas também busca maneiras de manter seu relacionamento forte e saudável. Ela vai orar por você, incentivá-lo em sua fé e buscar maneiras de servir e abençoá-lo. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, somos lembrados que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Quando alguém te ama de verdade, essa pessoa confiará na fidelidade de Deus e em sua força para resistir à tentação e proteger seu relacionamento. Se alguém está disposto a sacrificar para evitar a tentação e proteger o relacionamento, é um sinal claro de que essa pessoa realmente te ama. Que todos nós nos esforcemos para amar nossos cônjuges de tal maneira que honremos a Deus e protejamos o belo presente de amor que Ele nos deu.